Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É possível conversar com pessoas que já morreram? É possível exercer a mediunidade em troco de alguma remuneração? Espíritos só aparecem nos centros espíritas? Essas e outras perguntas serão respondidas por Francisco Amorim. Então, é um prazer muito grande estar aqui, Sidney, respondendo as questões, esclarecendo sobre a mediunidade, e estou à disposição. Francisco, você tem feito vários programas conosco a respeito e nós temos recebido cada vez mais dúvidas dos telespectadores. Uma delas é a respeito da mediunidade paga. Na Inglaterra é muito comum que a Scotland Yard às vezes se valha de sensitivos, principalmente em busca de crianças desaparecidas. Nos Estados Unidos, alguns estados contratam médiums para esclarecer crimes e, naturalmente, essas pessoas são remuneradas. Aqui no Brasil e em outras partes do planeta também, existem cartomantes, sensitivos, leitores de búzios, de cartas, que pretendem modificar a vida do consulente ou mesmo dar um outro caminho para a sua vida. Nesse feixe de informações, o que você tem para nos dizer? É um feixe grande, né? Mas vamos ver. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que existem processos que são confundidos com a mediunidade, mas não é mediunidade. Por exemplo, a psicometria, tá? Que é essa capacidade que algumas pessoas têm de perceber o que aconteceu com alguém através do contato com peças de roupa ou objetos da pessoa. Isso é anímico. Quer dizer que eu vou num local, por exemplo, tem a arma de um crime. Sim. Eu coloco a mão ali ou então me aproximo desse objeto. Pode ser que eu tenha informações mais detalhadas? Pode ser que você vai captar o campo anímico que envolve aquilo. Tá? Esse processo, como eu estava dizendo, ele é anímico, ele é próprio da pessoa. Não tem necessariamente intervenção de espíritos. Não tem, exatamente. Não tem intervenção de espíritos, não é inspiração, não é nada. A pessoa tem essa capacidade, tá? De perceber o que aconteceu com alguém em algum lugar e às vezes não tem nem limite de tempo, a qualquer tempo. Então existem poucos médicos que são capazes de fazer isso, mas existem. Conheço gente que pode fazer isso. Onde você quer chegar? Você acha que em alguns casos de investigação policial haja esse tipo de informação? É possível, inclusive esses médiuns, que chamados médiuns, mas que são na verdade psicômetras, é uma capacidade deles, eles podem ser profissionais. Não há impedimento para isso. Quando você fala das cartomantes, das pessoas que jogam búzios, a gente tem que considerar isso daí também. Se é uma capacidade anímica deles, nenhum problema com isso. Quando é que é defesa a situação? É quando aquilo depende de informação de um espírito, tá? E aí é complicado, né? Porque se você tem um espírito, vamos dizer assim, um brincalhão lá no plano espiritual, se aproveitando da pessoa que está nessa atividade, pode dar informação errada. Tem um caso descrito por Simonetti, em que uma pessoa foi perguntar para a sensitiva alguma coisa sobre o marido. E ela leu o pensamento dela e falou, seu marido está traindo você com a vizinha tal. E não estava acontecendo isso. Então, é a questão da informação furada, a informação errada. Então, quem brinca com esses processos, quem tenta ser charlatão nisso daí, corre gravíssimos riscos, inclusive se compromete com os espíritos, né? Vai chegar no plano espiritual depois, numa situação bastante comprometida, bastante complicada. Então, é lícito fazer qualquer coisa? Dentro da lei de liberdade, você pode fazer o que quiser,
Mas convém fazer? Precisa verificar o que convém. Então, existem cartomantes que são anímicos, que são e leitores de búzios também, que é uma capacidade dele, uma potencialidade dele ver o que está acontecendo. E existe o que não é capaz de fazer isso e que se aproveita de informações espirituais. Então, ele está sendo remunerado, ele não é obrigado a dar alguma informação, tendo ou não veracidade naquilo? Eu não posso falar muito sobre isso porque eu não tenho conhecimento profundo dessa questão, tá? Eu entendo assim, as pessoas que trabalham com isso precisam prestar atenção no que estão fazendo, se aquilo que estão fazendo não vai comprometê-los depois, tá? Porque, como eu disse, se é um processo anímico, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Se é um processo intermediado, mediúnico, se tem espíritos envolvidos, ela não pode cobrar. Quando existem espíritos que dão a solução, você não pode cobrar. Está lá no Evangelho, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Jesus disse isso. Não vai cobrar por aquilo que não é teu, tá? A situação é essa. Agora, se é seu, se é uma potencialidade sua, não há nenhum incômodo, não há nenhum problema. E a pessoa pode cobrar sim. No próximo bloco, Francisco, eu quero perguntar para você, você poderia dar uma peninha rápida. Há médiuns também em outras religiões? Sim, há. Os médiuns, a pessoa com capacidade de percepção espiritual e até de intercâmbio espiritual, está na humanidade em todo lugar. Qualquer lugar. Inclusive entre os materialistas, eu já disse isso. Todos têm essa possibilidade, mas é um espectro. Alguns é muito aberto, outros é bem disfarçado, bem ligeirinho, alguns é mais ou menos, alguns são conscientes, outros são inconscientes e assim por diante. No próximo bloco eu vou perguntar ao Francisco se o sensitivo, que nós espíritas chamamos de médiuns, e tem outras denominações em outras religiões, se eles podem se deslocar para locais distantes, tanto aqui da Terra como no plano espiritual, para buscar informações, se há autorização do plano espiritual para que essas pessoas tragam consolo, ajuda, auxílio e, eventualmente, até curar doenças. Será que isso é possível? No próximo bloco, Francisco vai nos trazer a resposta sobre essas questões. No instantinho, estaremos de volta. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar, hoje com a presença de Francisco Amorim, falando sobre espíritos, sobre médiuns sensitivos. Francisco, tempos atrás, uma pessoa foi surpreendida com alguém fazendo sinal na estrada, pedindo ajuda para um acidente que havia acabado de acontecer. Essa pessoa, com muito cuidado, muita prudência, imediatamente comunicou-se com as autoridades para vir prestar socorro. E aí, quando foi retirado o veículo que tinha caído assim
barranca de um rio, e havia ali 2 crianças que estavam vivas ainda. E qual não foi a surpresa quando foi retirado o corpo de uma pessoa do veículo? A pessoa que havia sido acionada reconheceu como sendo a criatura que estava na beira da estrada pedindo auxílio. Explica para nós isso, porque eu já vi casos, vários casos, tanto na literatura espírita como na literatura leiga a esse respeito. Pois é, parece um assombro, né? Mas não é. Mas é um assombro, é uma situação inusitada, né? É aí que eu digo, né, que é preciso ter conhecimento dessas coisas. O conhecimento em função dessa proibição que ocorreu da divulgação da mediunidade, produz esse tipo de susto, de medo, de assombro. Na verdade, o que acontece com o espírito, nesses casos de acidentes, é que ele é jogado para fora do corpo, ele é expulso do corpo, né? Numa situação dessas aí, quando ceifada a condição de vida vegetativa do corpo, ela é cortada, ela é truncada, o espírito é expulso do corpo. A energia vital do corpo é cortada, ele é expulso. E a pessoa não perde, o espírito, ele não perde a consciência da situação. Quando ele sai do corpo, ele vê o carro, ele vê o acidente, ele viu o que estava acontecendo. Os filhos que estão ali. Só que ele não sabia que era ele, que estava fora do corpo. Ele sai do veículo e pede socorro. Ele sai como se tivesse tudo normal. E como é que ele é visto por alguém? Que é médium. Alguém que é médium viu. Poderia passar ter passado outros carros lá que ninguém viu a pessoa ali. Né? Eu já vi relatos de pessoas que às vezes estão dirigindo, de repente surge alguém na frente dele ali, ele breca e não tem ninguém lá. Tá? O espírito mais descuidado, que não sabe o que está acontecendo, entra na rua, não percebe e assusta as pessoas. Mas com quem que acontece? Só com quem tem a evidência. A possibilidade da evidência. Quem não tem, vai passar ali e não vai perceber nada. Quer dizer que o pai ou a mãe que faleceu no acidente, preocupado com a vida dos filhos, sai para pedir socorro e traz o socorro. E traz o socorro. É o processo normal. Estou preocupado, vou buscar socorro. Passou alguém que viu, pedindo socorro, foi atender. Tá? Agora a gente não tem informação, mas quantos passaram que não atenderam, que não viram? Um viu e relatou. Mas pode ter passado muitos que não viram que o espírito estava ali. Quer dizer que não é conversa mole, isso é possível acontecer. Isso é real, acontece. Acontece sempre, quando a pessoa está preocupada com alguma coisa, ele vai procurar resolver a situação. Médiuns podem conseguir informações distantes. Vou dar um exemplo. Quando Antônio de Pádua ficou sabendo que o pai dele estava passando por um julgamento num outro país, ele deslocou-se, materializou-se e defendeu o pai em juízo. E depois retornou para o seu corpo. Explica isso para nós. O processo é chamado de bilocação. Tá? O espírito, ele se projeta fora do corpo em outro local. É uma projeção do espírito em outro local. Os esotéricos estudam isso, a projeciologia. Mas a consciência, eles estudam a projeção da consciência fora do corpo. Mas não o corpo. O corpo é um fenômeno material. O espírito vai, como ele tem aquela preocupação de aparecer, existe a possibilidade, em função do que ele pensa, em função da necessidade, de ele se materializar, captando a energia do ambiente, onde está, de médiuns que estejam lá, e aparecer para todo mundo. Mas não é para qualquer um isso. Ele aparece para todo mundo. Sim, mas na bilocação. Me diga uma coisa. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Esse senhor, ele recebeu, ele foi canonizado. Um dos fenômenos foi esse que eu relatei. Foi. Santo Antônio de Pádua.
por que há tanta resistência de pessoas de outras religiões para aceitar esse deslocamento, essa bicorporeidade, que é um fenômeno mediúnico estudado pelo Espiritismo? E por Paulo de Tarso, ele fala disso, por exemplo, na carta aos Coríntios. Há corpo corruptível, corpo incorruptível, corpo astral, corpo material, celeste, corpo celeste. Exatamente, ele estuda isso. E mesmo assim as pessoas não aceitam essa possibilidade? A questão não é de conhecimento, aí já não é de conhecimento, é de política, né? Você sabe que a questão do poder está centralizado no conhecimento. Quem tem o conhecimento tem o poder. Quem cerceia o conhecimento tem o poder sobre aqueles que não conseguem ter o conhecimento. Então é mais ou menos isso, né? Você junta a falta de conhecimento da população como um todo e o interesse de subjugação de alguns, e você tem um processo desses, de não divulgar o conhecimento, de cercear. Mais ou menos a mesma coisa está acontecendo aí com os processos de visitas de extraterrestres aqui, que podem ser só espíritos que aparecem materializados, mas não vamos entrar nessa polêmica. Vamos voltar para a bilocação, porque ela é possível. O corpo ele fica no módulo vegetativo, aonde ele está. Diminui os movimentos, ele continua, no caso Santo Antônio lá, ele estava fazendo uma palestra, ele continuou fazendo a palestra, mas mudou a velocidade, como se estivesse meio em câmara lenta. E aonde ele apareceu, ele estava mais vivaz, tá? E se materializou, se aproveitando da energia, inclusive de médiuns que liberam ectoplasma, então é totalmente possível isso, certo? E como você disse, isso foi o motivo da canonização. Porque ele... Teve outras, né? Há outras. E outros médiuns também que foram canonizados porque fizeram coisas muito significativas. Agora, essas coisas significativas foram aceitas como reais, mas a proibição continuou. Por quê? Vamos perguntar para quem proibiu. Né? Daqui a pouco estaremos de volta para mais o último bloco do programa de hoje. Até já! Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje. Francisco Amorim está nos respondendo perguntas do outro mundo. Francisco, conta essa história que você já me contou, assim, eu não sei detalhes dela, mas de um dono de uma propriedade que começou a querer expulsar os moradores de um prédio. Eu não sei se ele era dono do prédio, uma casa que ele tinha ali, foi construído um prédio no local, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Ele desencarnou, morreu, né? A família
fez o processo de inventário, tudo certo, tudo normal, e vendeu a propriedade Em que ele morava? que ele morava, onde era que ele tinha construído e morava lá. E a empresa que comprou, era uma incorporadora, fez um prédio lá e vendeu os apartamentos, muitos apartamentos. Depois apareceu a situação, pessoas incomodadas dentro do apartamento, né? Pedindo socorro no centro espírita, porque estava difícil de viver lá, não conseguia. Acontecia coisas lá que eles não conseguiam conviver daquele jeito. Então acharam que podia ser alguma perturbação da família, com alguém da família. Estavam pedindo ajuda. Na hora da manifestação, o espírito estava bravo, muito assim, descontrolado. Você acompanhou isso? Eu atendi essa comunicação, Olha. foi aqui, tá? Muito descontrolado. E ele falava assim: eu vou desalojar todo mundo daquele Pombal. Ele chamava o prédio de Pombal. 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 Vou mandar todo mundo, vou caçar todo mundo, vou perturbar todo, ninguém vai ficar lá, porque aquilo é meu, o terreno é meu, a casa era minha. Desmancharam e fizeram um prédio, mas eu não autorizei e eu vou derrubar aquilo. Então ele estava muito descontrolado. Mas a gente fez o atendimento, explicou a situação para ele. Como é que você explicou para ele, sem dizer que ele havia morrido? Então, né? Fica difícil de conversar com o espírito, mas aí nós conversamos com ele no sentido assim: olha, existem situações que a gente precisa resolver, né? O senhor não percebeu, você tinha ficado doente, estava numa situação complicada e a sua família precisou se desfazer do imóvel. Você nesse falou processo. a verdade, mas sem contar a história inteira, né? Também não menti para ele. Não mentiu, eu estou percebendo. Precisou se desfazer do imóvel nessa condição. Eu acho que você foi por um caminho bom. E agora o senhor está no processo do tratamento, já está numa fase bem avançada, entendeu? Agora, assim, é aceitar a situação e você vai receber orientação e amparo. Essas coisas vão se resolver. Coisas materiais se resolvem. Fiz uma prece para ele se acalmou e ainda acabou agradecendo para ir embora. Mas e daí, o desdobramento? Você teve alguma notícia ou não? Não, a pessoa não voltou mais, né? Aquele dia, na verdade, a gente recebeu só uma fichinha de vibração daquela família. Foi feita a vibração, mas depois não apareceu mais nenhuma. Eu imagino que ficou tudo bem. Que o caso foi resolvido. Nenhum prédio caiu do nada aí. Você sabe que aqui no SEAC, uma vez, vieram buscar a gente para uma casa mal assombrada. Não sei por que chama mal assombrada. Só se for assombrada pelo mal, porque ela estava sendo muito bem assombrada. E eu me lembro que na época foram até lá o Sebastião Carlos Gomes de Barros, Walter Comini, pessoas assim de alta envergadura moral, que é a força que você tem para conversar com o espírito que esteja provocando esses, vamos dizer, esses fenômenos físicos, né? Sim. E felizmente as coisas foram resolvidas a contento. É um processo muito delicado, né? Porque em alguns casos o desencarnado que está provocando a situação, ele tem consciência do que está fazendo e na verdade é um processo de vingança. Mas não era esse caso, né? Ele estava caso do prédio, não. Não, ele estava querendo preservar o patrimônio dele. Ele não estava querendo se vingar de ninguém, ele só queria a reiteração da posse. Só que a posse do imóvel, era só isso que ele queria. Mas ele não entrou em juízo, não. Ele veio... Ele veio aqui... Pessoalmente. Porque eu não sei como era a visão dele, aonde ele estava. Porque ele estava aqui reivindicando a reintegração da posse do imóvel. E dizendo o que ele ia fazer. Mas eu não sei como ele estava percebendo a gente. Isso ele não falou. Ele não tocou no assunto. Ele só entrou direto na situação e foi comentando. Tá? E verdade, né? As pessoas que se aventurarem a falar com os espíritos tem que ter primeiro cuidado se é isso mesmo que querem fazer, né? Porque tem que ter força moral, né?
Olha, eu não sei se eu tenho, eu converso com eles, não sei se eu tenho essa força toda. Mas com certeza. Mas eu procuro não ficar mentindo para eles, principalmente, né, não contando história furada, e nem acusando ninguém e nem discutindo com eles. Mas uma coisa importante que você falou no programa, não sei se foi nesse ou no anterior, é que depende da sua intenção. Então você sempre movido pela intenção de ajudar, de auxiliar, com certeza é auxiliado pelo seu mentor espiritual. Francisco, nós estamos apenas com 1 minuto de programa. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer não dá para ser respondida assim rapidamente, mas dá um jeitinho aí e vamos deixá-la depois para repeti-la em outro programa. Acontece de mortos voltarem para se vingar dos seus ofensores? Infelizmente, sim. Né? Quando eles entenderam que a vingança é o meio de justiça, eles vão na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão executar essa ideia da vingança contra qualquer pessoa. Nós somos vulneráveis, então, ao ataque deles? Não necessariamente. Isso depende muito de como a gente pensa, de como a gente age. É a questão da moral. Se eu sou uma pessoa que gosta de vícios, gosta de falar mal dos outros, prejudica outras pessoas... Tem o telhado de vidro. Então eu estou deixando a porta aberta para eles virem se vingar de mim também. Mas se você é uma pessoa de qualquer religião que seja, mas cumpre com as suas obrigações, você tem a proteção do alto. Você já tem a proteção do mentor, do próprio mentor do espírito lá, que ele não vai deixar ele fazer isso. E não importa a religião, não importa nem se a pessoa tem religião, a pessoa tem que ser honesta, tem que ser cordata, tem que ser uma pessoa fraterna, a pessoa está protegida. Obrigado pela sua presença, Francisco. E você, obrigado também pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar. Até lá!